A boa performance de Franco Morbidelli no Grande Prêmio da Argentina deu uma aliviada na pressão, mas ainda não resolve todos os problemas. Esse é o assunto de hoje, aqui no Grande Prêmio. Franco Morbidelli voltou, ao menos em termos de Rio Rondo. O piloto italiano, ítalo-brasileiro na verdade, conseguiu uma forma mais competitiva em termos de Rio Rondo. Mas as características daquele fim de semana, uma pista com muito baixa aderência, facilitaram um pouco para que ele tivesse esse resultado. Se isso vai ser suficiente ou não para o contrato dele com a Yamaha ser renovado, vai depender do que vem a seguir. Entre os pilotos de fábrica, o Franco é o único que não tem contrato para 2024. E não é segredo para ninguém que o lugar dele está ameaçado, inclusive para ele, O Franco fez muito boas temporadas quando estava ali na SRT, que hoje é a RNF. Depois, quando ele foi para a equipe de fábrica, ele não conseguiu se entender com essa moto. No ano passado foi muito ruim, o começo desse ano também não foi nada chamativo, nos testes de pré-temporada não foi uma coisa tão destacada assim. Em Portugal não foi um bom fim de semana, mas em Termas ele conseguiu ser bem competitivo e terminou o fim de semana à frente do Quartararo. Hoje os dois estão ali grudadinhos na classificação. Se olhar só a tabela do campeonato, nem parece um ano tão discrepante assim para ele. Mas vai depender do que acontece agora. Se ele for competitivo em Austin, se ele conseguir ser competitivo no restante da temporada, aí tudo bem, aí o cenário melhora para ele. Se não, daí é óbvio que a Yamaha vai procurar alguém que possa ser competitivo no padrão Fábio Quartararo. E aí esse fim de semana surgiu uma outra notícia. A Yamaha está dando um segundo teste para o Toprak Razgatlioglu, que é o piloto turco que corre pela marca no Mundial do Superbike. Não é a primeira vez, como eu falei, o segundo teste não é a primeira vez que ele vai testar a M1. O primeiro teste foi atrapalhado pela chuva, então também tem essa situação. Eles querem terminar de testar porque eles não conseguiram testar com ele. Mas qual é o problema? A Yamaha hoje tem só 2 motos no grid da MotoGP. E provavelmente ela não vai conseguir ter mais motos em 2024, porque existem contratos em vigor e tudo mais. E no cenário de hoje, quem largaria uma Ducati para pegar uma Yamaha que tem claramente problemas? Então a Yamaha tem só 2 motos para colher informações e para tentar desenvolver a M1. Isso é um problema se a gente pensar em trazer o Toprak. Por quê? O Toprak vem do Mundial do Superbike. É um campeonato diferente, motos diferentes, pneus diferentes, tudo diferente. Ele teria que aprender a categoria, se entender com a moto, se entender com tudo. E aí, como que um piloto que está nessa fase de entender o cenário onde ele está, ajuda na evolução da moto? Então isso talvez seja um problema. O ideal ali seria fazer essa transição por meio de um time de satélite. Não existe um time de satélite Yamaha hoje, provavelmente não vai existir no próximo ano. Então pegar o Toprak seria uma aposta arriscada e seria deixar a Yamaha muito dependente do Quartararo para guiar o desenvolvimento da moto para o próximo ano. Só que ele não é a única alternativa, ao Morbidelli. A Yamaha pode, por exemplo, arriscar um Jorge Martin, que é um piloto que já deixou claro que quer uma equipe de fábrica, já deixou claro que ficou descontente com a opção da Ducati de contratar o Enea Bastianini. Então, é um piloto que está ali procurando uma alternativa. Se ele vai achar jogo, largar uma Ducati competitiva, mesmo que seja numa equipe satélite, e ir para uma Yamaha que está correndo atrás do prejuízo, daí são outros 500. Mas que ele seria uma boa opção, ele seria uma boa opção. Se a gente pensar, vamos subir alguém da Moto2, é a mesma coisa que eu falei em relação ao Toprak. É alguém que não conhece a categoria, que não conhece os pneus, que teria um prazo de desenvolvimento. Então, dificulta um pouco essa evolução da moto. A Yamaha hoje precisa de um piloto experiente. A Yamaha hoje precisa de alguém que ajude o Quartararo a guiar esse desenvolvimento e que consiga extrair da moto o que ela tem para oferecer. Pode ser que um piloto novato consiga fazer isso? Pode ser. A gente já viu pilotos novatos fazerem coisas incríveis na MotoGP. Mas, ainda assim, você deixar o desenvolvimento focado em um único piloto é a chave para você ter prejuízo. A gente já viu isso com outras marcas, a gente viu com a Ducati anos atrás, porque ficava tudo nas costas do Stoner, e aí tinha uma moto que só o Stoner conseguia guiar. A gente vê muito isso com a Honda funciona na mão do Marc Marquez.
mas a Honda não funciona na mão dos outros pilotos. Então a situação é essa. O futuro do Morbidelli está mais ou menos na mão dele. Se ele conseguir voltar àquela performance que atraiu o interesse da Yamaha por ele, daí ele pode manter o contrato dele. Se ele não conseguir, se o que a gente viu na Argentina foi só um lampejo daquele velho Morbidelli, daí a situação vai ficar mais complicada. Muita gente me pergunta, mas o que aconteceu com o Morbidelli? Pessoalmente, eu não acho que tenha acontecido nada com o Morbidelli. Ele tem uma moto que hoje precisa ser guiada com uma característica diferente da que ele tem. Então ficou difícil para ele se entender com esse protótipo, mas o talento dele não desapareceu, não roubaram dele, não aconteceu nada disso. É simplesmente uma questão dele não conseguir se encaixar com a moto que ele tem. Ele tá trabalhando para isso, tá tentando correr atrás do prejuízo, mas é difícil você mudar a tua natureza para se adaptar por um protótipo. Ele tá tentando, mas a gente não sabe ao certo se ele conseguiu, destravar esse potencial lá na Argentina ou se foi apenas uma coisa momentânea. Então é isso. A performance da Argentina ajuda, mas não elimina a ameaça. Me conta aí, vocês acham que o Morbidelli consegue manter a vaga na Yamaha em 2024 ou ele vai ter que partir para procurar um outro emprego? A gente se vê na próxima semana. Valeu!